De assunto agora, olha, no inverno os riscos de infarto é de aproximadamente 30% maior e tem explicações para isso, viu? O nosso repórter David Sacramento vai trazer esse alerta para a gente porque ele conversou com um especialista sobre o assunto. Põe aí na tela do beijinho. Exatamente, nós estamos no inverno e com isso aumenta em 30% a chance de um infarto ou de um AVC, um acidente vascular cerebral, de acordo aí com especialistas pesquisadores da área da saúde. É por isso que é importante redobrar a atenção, principalmente os idosos nesta época do ano. Eu estou aqui neste momento com o cardiologista Sérgio Simões, que vai explicar melhor para a gente, né, como é que funciona isso, o que é que realmente traz esse risco aí de AVC, até mesmo de um infarto nesta época do ano. Sim, é verdade, realmente, nessa época do ano do inverno, o nosso organismo ele propicia características que aumentam a questão do infarto do AVC. O nosso organismo ele tem a capacidade de auto se regular, dependendo do relevo, em altitudes ou ambientes mais frios, ambientes mais quentes. Com o frio, receptores da nossa pele, eles ativam através de impulsos nervosos e eles propiciam a liberação de catecolaminas, que são hormônios que fazem uma vasoconstricção periférica dos nossos vasos, diminui, ele faz um espasmo do vaso. E com isso, há menor perda de calor, para que a pessoa não venha a ter uma hipotermia, principalmente em ambientes com menos de 14 graus. Porém, essas catecolaminas, elas aumentam a frequência cardíaca. Então, quando você tem um coração bombeando com mais força, mais rapidez, e com os vasos periféricos espasmados, né, com espasmo, há uma dificuldade de passar o sangue por ali e há um aumento da pressão arterial. Além disso, no inverno, o hormônio antidiurético da gente, ele propicia que a gente tome menos água. Então, com menos ingestão de líquido, você deixa o seu sangue mais viscoso, mais espesso. E isso favorece, junto com o fenômeno de hiperagregação plaquetária, as plaquetas do nosso organismo ele fica mais ativo, favorece você ter trombo. Então, se você tem aumento de pressão arterial, um sangue mais viscoso, em pacientes, como você disse, idosos, hipertensos, diabéticos, que já têm provavelmente mais placas de gorduras dentro das artérias, você pode instabilizar essa placa e fazer com que haja uma ruptura dela. O fenômeno trombótico vai lá, favorece a formação de trombo em cima da placa e faz um infarto. Por isso que acontece 30% mais de infartos no inverno e 20% mais de AVCs no inverno. Doutor Sérgio, o fato da pessoa ela ter um hábito, talvez como fumar, ou até mesmo ter uma pessoa na família que já tenha esse tipo de doença, como hipertensão, diabetes, isso pode, de fato, aumentar mais o risco disso? Não tenha dúvida. O tabagista ele tem mais chance de aterosclerose. O tabagista ele tem mais chance de ter um sangue mais viscoso e uma hiperatividade simpática. Mas se ele já é tabagista, hipertenso, idoso, diabético, dislipidêmico, ou seja, tem colesterol alto, e principalmente se ele não vem tratando bem essas doenças, ou se ele não vem pensando em parar de fumar, ou se ele é fumante de longa data, esses pacientes têm muito mais chance. Então, esses pacientes eles têm o quê? Que aumentar a ingesta de água, eles têm que, nesse período do ano, eles têm que ter muito mais cuidado com sal. Nesse período do ano, ele tem que continuar fazendo atividade física. A gente sabe que o inverno tende a ficar mais sedentário pelo frio, mas ele tem que fazer atividade física normalmente como ele fazia no verão, desde que com roupas adequadas, né, para enfrentar o inverno. Ele tem que manter um controle adequado e ir ao seu médico para que ele possa ver se a pressão arterial dele está bem controlada, se o diabetes dele está bem controlado, para que ele possa minimizar os riscos frente à dificuldade do clima, né? É verdade, aqui nós moramos na região Nordeste, que é conhecida como uma das regiões mais quentes do nosso país. No entanto, ainda aqui no nosso estado de Sergipe, principalmente lá na parte do interior, por conta de alguns fenômenos, às vezes acontece da temperatura cair bastante e até mesmo chegar a 15 graus a sensação térmica, que é aquilo que a gente sente no nosso corpo. Sim. Então tudo isso pode ser de fato aí uma propensão para esse tipo de doença. Sim, não é? E principalmente no período matinal, porque quando a gente acorda logo cedo, é fisiológico, é normal do nosso organismo aumentar o cortisol, aumentar as catecolaminas para que a gente possa enfrentar o dia a dia. Então a gente vai acordar, o organismo entende que ele está se acordando para ir trabalhar. Então tem que aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. E se você está no inverno, acorda desprotegido e todas essas características que eu lhe falei associadas ao nosso fenômeno fisiológico de acordar, aumenta mais ainda o risco pela manhã ao acordar, em manhãs muito frias.
É verdade. Doutor Sérgio, eu vi que o senhor já deu aí algumas dicas do que pode se fazer nesses casos, só que utilizar cobertor térmico, mas o que o pessoal pode fazer para poder evitar acontecer um AVC por conta do frio? Então, ele tem que tentar reverter os fenômenos ruins que o nosso organismo possa propiciar no inverno. Então, a ingestão de água, de líquido. O líquido é importante para diminuir a viscosidade sanguínea. Aquecer, noites mais frias, dormir aquecido, para que você possa acordar mais aquecido e ter menos efeitos. Controlar bem a sua pressão arterial, diminuir a ingestão de sal, diminuir a ingestão de muita gordura, de alimentos mais gordurosos e, se puder, parar de fumar melhor também. Com certeza. Muito obrigado, doutor Sérgio Simões, trazendo todos os esclarecimentos para a gente, para esse assunto aí que é muito pertinente. Eu volto com vocês no estúdio.